TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Estação Cultura conversa agora com um artista plástico que veio do Rio de Janeiro, mora em Campo Grande e é um inquieto. Se eu puder defini-lo numa palavra, é inquieto. Galvão Preto. Tudo bem, Galvão? Tudo bem. Acertei na definição? Olha, muito legal, porque é a segunda pessoa que faz essa classificação e eu gostei, sabe? Há muito tempo que eu não escuto uma outra pessoa falar sobre isso, né? Por exemplo, um sociólogo, né, do Rio, o Ricardo, e ele pegou e falou assim, cara, você é de uma inquietude. E é verdade. Né? E isso é muito interessante, né? Para a gente falar do Galvão, é preciso, primeiro, dar uma olhada no currículo desse rapaz. Vou mostrar aqui para vocês. Auro, dá uma olhadinha aqui. Isso é uma coisa impressionante. É um currículo que ocupa umas 5, 6 páginas. Exposições individuais, exposições coletivas, mas o que mais chama a atenção no Galvão Preto é a formação que ele tem. A sua formação é muito eclética. Você é um artista da vida, você é um artista de uma sensibilidade muito aguçada, mas que tem também, através da sua arte, uma denúncia. Né? Você gosta de trabalhar com a suavidade, mas você não é uma pessoa suave, vamos dizer assim. Você é uma pessoa contundente, ácida. Como é que você consegue transportar para a tela tanta suavidade, sendo uma pessoa tão contundente, tão, como você mesmo falou, ácida? Pois é, eu acho que aí é que está um dos desafios, né? Por exemplo, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de falar, porque a passagem da vida é uma só. Ela não tem retorno. É tão curta, né? Ela não tem retorno, né? Agora, eu acho que você não precisa realmente tacar tanta pedra nas pessoas e usar determinadas palavras para você colocar certas coisas que você precisa dizer ou que você queira dizer, seja uma proposta de fala, né? E que você atinja realmente o que você precisa. Então, usando alguns elementos, né? Principalmente a questão visual, o que eu tento fazer? Eu tento seduzir aquilo que eu chamo do meu parceiro visual, que é o outro que olha para o que eu faço. É como pegar um livro, aí você começar a ler um livro e começar a desvendar o que está ali nas palavras, né? Usar a linguagem de palavras, e eu aqui trabalho com essa linguagem visual. Então aí eu começo a ter que mexer com diversas situações de código, conteúdo, forma, símbolo, essas coisas todas, para poder chegar, inclusive, nas pessoas que são os olhares despreparados. Esses aí que são hoje, cada vez mais, as pessoas que me interessam. Aquelas que estão despreparadas. Exatamente, do que esse pessoal muito cheio de uma formação que distancia ele cada vez mais da vida real. Mas é interessante que para você chegar aí, pro Galvão chegar aqui, eu estava falando da formação dele, né? Só para a gente ter uma ideia, em 1980 ele fez o curso de Conservação e Restauração de Patrimônio e Obras de Arte. Se graduou em Pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curso de adereço na área de cenografia também na Escola de Belas Artes da UFRJ. E aí vários cursos, participou de seminários internacionais, workshops. Atualmente ele é professor de moda na Faculdade de Moda. Laboratório de Criação. Laboratório de Criação na Uniderp, Universidade aqui para o desenvolvimento da região do Pantanal, em Campo Grande. E, enfim, é um multidisciplinar realmente engajado nesse momento atual. Quando você fala de atingir os olhos não preparados,
né, que não tem essa sensibilidade, toda essa sua formação, né, por onde você transitou, da cenografia para a restauração de obras de arte, passando pela moda, tudo isso é criação. Você está trazendo o que para essas pessoas? O que você realmente quer dizer para elas, para esses não preparados? O que é a arte para você? Que essas pessoas pudessem ter oportunidade de aproveitar mais a própria vida do dia a dia, né? Você vê assim, não está aqui, mas eu fiz um projeto ano passado chamado Um Pé na Cozinha, que eu coloquei a arte bem próxima das pessoas que têm uma condição financeira mais complicada para chegar em determinados lugares, poder ter acesso a um quadro, ter acesso a um trabalho. O que a gente está falando de 95, 99, 98% da população brasileira. Exatamente, em cima disso. E aí eu peguei e fiz um trabalho chamado um projeto Um Pé na Cozinha, né? Até por causa dessa história, né, de você carregar junto, né, a etnia negra, essa coisa toda, e o pessoal sempre se referia assim, fulano tem um pé na cozinha. Tenho mesmo, tem um pé na cozinha, no banheiro, no quintal, né, na obra, essa coisa toda, né? E aí eu fiz panos de pratos. Só que é o seguinte, nos panos de prato eu coloquei o meu trabalho. De que forma? Você pintou? Eu estampei, usei uma técnica de estamparia. Um pano de prato. E aí, então, esses panos de prato, eles podem estar sobre o fogão, né? Ele pode estar ali no dia a dia da empregada doméstica, do pessoal que está lidando com esse pé na cozinha, e ele está com a arte na mão. Olha que legal. Né? Sem ter que se deslocar para um determinado lugar, que muitas vezes você vê. Às vezes você tem museus, os museus hoje eles são cada vez mais elitistas e excludentes. Eles se distanciam da possibilidade das pessoas. Tem museus que eles não têm acesso, não tem nem linha de ônibus, que é para o povo não chegar. Então, como é que você quer falar em inclusão cultural se você distancia questões da chegada comum? Muita gente critica esse tipo de facilitação, né? Facilitador, vamos dizer assim, da arte para o grande público. Por exemplo, estampar a Mona Lisa num pano de prato. Né? Muita gente critica esse tipo de caminho. Você não, você é um defensor dessa estratégia. Eu acho que o artista, por exemplo, quando eu assino Galvão Preto nos meus trabalhos, eu sou responsável pelo que eu faço. Claro. Né? Então, em cima disso daí, eu transito como eu decido, né? Tipo assim, nesse determinado momento, eu quero trabalhar dessa forma. Né? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Eu acho que isso é o sentido da liberdade. Porque a própria arte, cada vez mais hoje, ela tem uns recortes em cima de determinados mandos que faz com que determinadas pessoas fiquem trabalhando à mercê de um determinado mercado. Então aí ele perde a oportunidade de ter uma linguagem mais aberta. Então o que acontece com isso? Ele se fecha tanto, ele se retrai tanto, que ele diz assim, não, eu não posso fazer isso, senão eu não entro naquele lugar, senão eu não sei o que, não sei o que. Seguinte, eu já abandonei essa história. Né? Tô aí, eu tô nessa estrada, né, e estou produzindo um trabalho em que eu acho que as pessoas estão chegando em cima deles. Ontem, assim, foi surpreendente ver pessoas, família que fazendo foto em frente ao trabalho. Parecia aquela coisa de jardim zoológico, né? Aquele despojamento que o pessoal tem num dia de domingo, que para na frente do elefante, todo mundo faz foto. Eu não tinha visto isso, fiquei encantado, fiquei olhando. Sua obra. Eu fiquei olhando e falei, olha só, cara. E o que é isso? Isso é o meu pensamento falando com essas pessoas. Talvez ela não tivesse se dado conta. Porque entre esse grupo aí, tinha umas pessoas, eu estava do lado, e as pessoas perguntaram para outras pessoas de quem era o trabalho, e o pessoal falou, é dele. Aí uma das pessoas falou assim, é seu? Né? Quer dizer, não consegue juntar o pensamento do que vê, porque isso é complicado, isso é um certo ponto é complicado, porque isso passa por questão de educação. E num país que também exclui as pessoas dessa educação, você tem uma questão de distanciamento de determinadas coisas. Quando você fala, você reproduz esse comentário, é seu, você está querendo dizer que essa pessoa agiu com você de uma forma assim, não imagino que você poderia produzir isso. Exatamente, a pessoa normalmente ela já tem uma imagem estampada na ideia dela do que é que possa ser um artista. E aí de repente ele vê uma pessoa que está ali simplesmente sentado, meio, né, porque a gente estava na montagem, né? Então a montagem te suja, essas coisas todas, você está largado ali, despenteado, descabelado. Eu estava esperando uma outra pessoa, não você. Exatamente, então ele já faz uma ideia que artista tem que ser uma outra coisa. E ele traz nessa fala uma coisa errônea, ele não conhece o artista contemporâneo mais. Ele conhece um artista que hoje não existe. Estereotipado. Exatamente, ele conhece alguém lá de trás em que ele não pôde ter aí um olhar sobre essa educação e se distanciou. Eu acho que o artista também tem um pouco de culpa nisso.
né? Ele se coloca numa redoma? Ainda se coloca? Tem, principalmente as pessoas que não são artistas de verdade. Né? Quem não é artista de verdade ainda tem essa história de causar um frisson em cima de uma situação que não é. Entendi. Né? O que tem que causar frisson é isso daqui. Vamos falar agora, Galvão, dessa exposição que está sendo exibida aqui no Espaço Cultural da Unimed em Campo Grande, aqui na Rua Goiás, no Jardim dos Estados. Um espaço muito interessante que sempre abre as portas para os artistas plásticos, e é a vez do Galvão Preto, que está em conjunto com a Nanda Buono, realizando essa exposição. E o tema dessa exposição é Céu de Nuvens e Água Colorida. A água colorida fica por conta da Nanda Buono e o céu de nuvens por conta do Galvão Preto. Você é um verdadeiro encantado pelo céu de Mato Grosso do Sul, pelo céu de Campo Grande, é isso? Na verdade, eu sou encantado pelo céu. De uma forma geral. De uma forma geral. E tem uma outra coisa assim, o que aconteceu é que o céu daqui ele tem um azul diferente. Tem um azul diferente, né? A gente que vem de área urbana, né? Por exemplo, eu sou natural do Rio de Janeiro, vivi no eixo Rio-São Paulo, morei em São Paulo, andei por Salvador, Belo Horizonte, Goiás, Nordeste, Fortaleza, Paraíba, esses cantos aí, né? Espírito Santo e alguns outros lugares. Quando a gente chega num lugar desse aqui, eu vi um céu muito azul, muito azul. Eu morei em área de praia durante uns 4 anos e tinha um azul, só que a área de praia, o azul é diferente, né? Mas o que acontece assim, de legal com essa questão assim, do céu é o seguinte: o céu é o único ponto que liga todo mundo no planeta. É verdade. Né? Por exemplo, você pode morar em algum lugar que tenha mar, mas ele não liga todas as pessoas. Você pode morar em algum lugar que tenha montanha, mas ela não liga todas as pessoas. Mas o céu liga todas as pessoas, seja onde elas estiverem. Né? E eu estava buscando assim, um trabalho que fizesse uma ligação. E foi um negócio interessante que, assim, durante... essa exposição já está rolando há certo tempo, é um projeto que começou em 2002, essa coisa toda. E eu tive assim, uma surpresa, um dia eu estava abrindo o e-mail lá, estava lá no computador, e aí eu recebi uma mensagem da Inglaterra. De alguém que viu a exposição na rede, porque essa exposição está na rede. Essa exposição ela aqui está na rede. Então aí as pessoas escreveram de lá e falaram: nossa, que legal, mas quanto tempo eu não vejo o céu do Brasil. Né? Então isso foi extremamente interessante. Quer dizer, o elo de ligação mesmo, né? A pessoa se referenciou a ver o céu pela rede, se referenciou à lembrança do olhar do céu brasileiro. Né? Então isso é extremamente interessante. Tem outra coisa do céu, que é aquilo assim que as pessoas dizem assim: o que você está fazendo? Tá olhando nuvem? Eu falei: eu tô. Né? E você vive de nuvens? Eu falei: de vez em quando. Né? Então tem essas coisas, né? Quer dizer, você acaba pegando algo que está aí no universo. Está à disposição, está à disposição das pessoas. Eu acho que as pessoas estão precisando olhar mais para o céu. É verdade. Porque na Terra está meio complicado. Na Terra está pesado, né? Inclusive para que as pessoas possam ficar mais leves. O interessante das nuvens é que elas mudam de figura a cada segundo. A cada segundo. Né? Você nunca mais vai ver aquela formação, você nunca mais vai ver aquele desenho, enfim. E tem essa coisa do transitório. Né? A arte, nesse sentido, ela procura fixar aquilo que é transitório? Olha, nem sempre, né? Não é nem especificamente assim, ela busca lidar com isso. Por exemplo, eu transito muito pela rede, né? Então fico, por exemplo, você está falando do transitório. Tem os 7 pecados, né? Eles são transitórios permanentes no humano. É verdade. Por exemplo, hoje eu recebi um convite para
ir numa inauguração lá no Rio de Janeiro, lógico que não vou, como eu tinha mandado o convite para o pessoal me mandou de volta. Então hoje, ao mesmo tempo que inaugura essa, inaugura uma no Rio, falando dos 7 pecados capitais. Cada artista abordou um dos pecados, que tem a questão da transitoriedade, mas tem a questão da permanência. Né? Como assim, no momento que você pega a nuvem e paralisa ela nessa questão da imagem, né? Porque ela está numa imagem paralisada, ela está permanente. Agora, mas ela é transitória. Ela não existe mais, né? Essa imagem aí não existe mais. E foi assim que esse trabalho nasceu. Ele nasceu, eu botei um cavalete para desenhar, eu não fiz a pintura direto assim. Coloquei um cavalete num bloco A3, fiquei esperando, olhando nuvens e vendo qual que me interessava e me seduzia. Passou esse grupo que está aqui e eu fiz um croquis. A partir disso eu comecei a trabalhar. Na verdade, nessa exposição só existe isso. O restante está saindo daqui. Entendi. A ponto de ficar o azul vazio do próprio céu. Quer dizer, você vai chegar até o azul infinito mesmo. Exato, do céu, ali. É, que está ali. Você, nessa exposição, a gente percebe, aqui é uma tela, mas ali você tem os relevos. Né? Paris. Isso tem bastante da cenografia. Você traz... Isso tem aí, ó, da cenografia e da modelagem, porque eu trabalhei também com modelagem de joia. Né? E isso tem com a questão da modelagem e da gravura. Né? Isso é um dos princípios onde começou a cunhagem de moeda no Brasil. Olha que legal. Que isso veio trazido pela missão francesa. Né? E eu tive a oportunidade de aprender essa técnica dentro da Escola de Belas Artes. A minha pergunta é justamente isso. Quer dizer, as pessoas vão olhar e vão chegar e falar assim, nossa, mas que coisa simples. Até uma criança faz isso. Exato. Mas o objetivo é exatamente isso. Quer dizer, é uma coisa tão simples... Isso. Que traz toda a sua história de vida profissional e sensibilidade, enfim, todas as suas habilidades com modelagem, como cenógrafo, enfim, tá tudo aí, tudo sintetizado dessa forma tão simples. As artes plásticas, as artes visuais que eu estudei, continuo estudando, continuo lendo, estão todas aí. Dessa forma tão simples. Está tudo aí. Eu estou buscando cada vez mais isso. O artista se sente ofendido ou de que maneira o artista recebe quando ouve um comentário assim, mas isso é tão simples, até uma criança faria? Como é que você reage a um comentário? Eu já tive uma situação dessa assim, muito legal. Foi na Cinelândia, a gente estava fazendo um movimento de arte aberto e eu estava fazendo uma experimentação com sola de sapato, com não sei o que, eu estava fazendo uma área de pesquisa. E aí, pena que eu não tenho muita coisa registrada disso. E começo de carreira, aquela dificuldade toda e tal. E aí passou um senhor, olhou, falou assim, mas isso meu neto faz. E eu imediatamente virei para ele e perguntei, está convidado a fazer aqui também. E aí ele não foi fazer. Não foi. Então, quer dizer, o neto dele faz porque ele tem uma liberdade para fazer. E ele, enquanto adulto, ele não se sentiu com liberdade de fazer aquilo, nem com condição de fazer aquilo. Porque o que eu tento continuar levando junto comigo é o menino. O garoto. O que eu tinha lá atrás, eu quero continuar levando comigo. O Milton Nascimento coloca um negócio legal, o Miró coloca outro. O Miró, próximo já assim de morrer, com seus 80 anos, ele disse um negócio assim, cada vez mais eu estou achando um menino. Dentro dele. E Milton Nascimento coloca uma questão, inclusive num dos LPs dele, que é o seguinte, quando estou caindo, lá vem as crianças, lá vem os meninos para me dar a mão. Que é um LP que bola de meia, bola de gude? Que ele vem trazendo a estrada. Então que ele coloca, as crianças vêm me dar a mão. Né? Acho que a bola de meia, bola de gude, o menino que existe dentro dele. É linda a letra dessa música. E essa exposição aqui, o único título que quem deu, um adulto deu, fui eu, que é nessa. Aquela dali, Sonhar com o Papai do Céu, é da minha sobrinha de 6 anos. Uma Nuvem é de uma outra menina de uns 5 anos. Outra coisa de uma outra criança também. Você se inspira nesse universo infantil justamente porque você não quer perder esse elo. Eu coloquei isso diante das crianças e fui perguntando para elas e aí elas foram dizendo. Então, na medida que elas foram falando isso, inclusive isso aparece no vídeo arte, elas falando, aparece a vozinha delas falando isso. Uma nuvem, tal, não sei o que, elas vão falando essas coisas.
e assim no movimento de Cosme e Damião, no movimento no Rio de Janeiro, porque essa exposição eu transitei entre Rio, Fortaleza e Campo Grande para realizar determinado trecho de trabalho, né, para concluir o trabalho. E aí eu fui pegando, tem fala de Fortaleza, tem fala do Rio, tem muita fala aqui de Campo Grande, né? E o céu todo é o céu de Campo Grande, que é o que dispara o trabalho. Então as crianças estão aí, né? Elas estão aí o tempo inteiro. E eu não abandono. Tanto que hoje alguém me perguntou assim, pode levar a criança? Eu falei, se não trouxer eu vou ficar chateado. Então são duas dicas. O ser humano está precisando olhar mais para o céu e ouvir mais as crianças. E ouvir mais as crianças, tá mesmo. Né? Seria isso. O pessoal está ouvindo muito adulto falando muita besteira. E como? Vamos voltar aqui para o seu lado cenógrafo. Você tem um trabalho, o Galvão tem um trabalho bastante interessante, por ser carioca, por ter vivido boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, com relação à Faculdade de Belas Artes e também ao Carnaval do Rio de Janeiro, que deve ser uma escola única no mundo. Fantástico. Né? A questão artística, a questão cultural do Rio de Janeiro, a gente que está longe do mar, né? Mas Mato Grosso do Sul tem uma ligação muito próxima com o Rio de Janeiro. O que é que faz, você que veio lá de dentro do Carnaval, o que é que realmente, o ingrediente que faz encantar quem se defronta com o desfile de escola de samba? Eu acho que tem o seguinte, hoje, especificamente hoje, 2005, para o turista em si, tem um apelo muito grande, né, de um país tropical, naturalista, essa coisa toda, ainda toda uma história de uma palavra assim que eu não suporto, mas é que o pessoal utiliza muito dentro da questão turística como atração, que é folclore. Né? Então coloca uma questão nisso daí, em cima de uma determinada imagem, que muitas vezes, dentro do real do que acontece no Carnaval, nem acontece. Né? E isso encanta essas pessoas, elas são atraídas por esses apelos sensuais, sexuais, né? Por toda essa mistificação, pela liberdade, pela libertinagem que o pessoal coloca em cima disso. Então isso atrai muito. Eu não sei se é bom ou ruim, eu não gosto. Né? Então tem algumas questões que passam por esse caminho. A outra questão é o seguinte, você na verdade vive uma grande festa, você vive uma possibilidade de uma grande catarse. E aí não tem perdão, né? Então isso aí, o ser humano necessita disso. Pega as pessoas por esse caminho. Agora tem um negócio muito interessante assim, o Carnaval tem a mesma estrutura, o desfile de Carnaval tem a mesma estrutura de uma procissão da Igreja Católica. Sério? Ele tem a mesma estrutura. Em que se parece? Em que se parece? Na formação da passagem da escola de samba e na formação da Igreja Católica. Vamos lá, vamos ver esse elemento. Por exemplo, você tem o alinhamento, você tem lá na frente a bandeira da escola de samba e você tem a bandeira da confraria da Igreja Católica abrindo a procissão. O padre com toda a sua formação, o padre, os coroinhas, o pessoal com os turibos incessando a passagem. Mais lá atrás costuma vir o andor. Né? Esse andor são as alegorias. Tá? E essas alegorias foram transformadas e trazidas para dentro da área do Carnaval numas dimensões muito maiores, mas elas são ainda as alegorias, né, referente a alguma situação, a algum ponto que se queira elencar em qualquer tipo de... São chamadas de alegorias mesmo. São chamadas de alegorias mesmo, porque elas são. Né? Então se estrutura isso dentro dessas alegorias. E depois vem as pessoas com as suas cores, como tem as cores das confrarias. Né? Um determinado santo tem uma cor, a escola de samba tem uma cor, um determinado tanto que dentro da escola de samba tem esses santos. Você falou que não gosta da palavra folclore, mas aí a gente não está entrando justamente, você falou dessa similaridade da procissão, da fé católica, da Igreja Católica com o desfile da escola de samba, na formação religioso. Então, mas aí a gente também não passa pelo folclore, não? A gente entra no sincretismo religioso. Esse folclore que eu falo é aquele folclore pejorativo, né? Que você pega e... Um exemplo, né? Vai representar a Semana do Brasil na França. Aí leva um monte de índio que não vive dessa forma no Brasil. O Brasil tem tantas outras representações, esta inclusive, mas que não vive dessa forma, né? O índio hoje aqui vivendo no Brasil, ele vive como mendigo quase,
uma sandália de borracha arrebentada, um short rasgado. Isso não se né? mostra. Isso o pessoal não mostra, essa é a realidade. Então esse índio que se levou para a França é o índio do começo da chegada no Brasil, que é o índio que estava na beira da praia. Nós né? estamos com um atraso de 500 anos. Pois é, e aí leva-se para lá esse aí. Não é que não possa ser levado, mas tem outras coisas para ser levado. E você não acredita que ao mesmo tempo que não se mostra o quanto evoluímos numa área, também não se mostra o quanto evoluímos em outras. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. O quanto o Brasil é um país tecnológico, o quanto o Brasil é um país de gente criativa, né? O quanto o Brasil é um país que está andando muito para frente enquanto povo, né? Enquanto cultura, tem tantas coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo que não se mostra o que está acontecendo de ruim, também não se mostra tudo o que está acontecendo Exato. de bom. É por isso que janelas que nem essa, no caso da TV aqui, eu acho que não se deve perder essa oportunidade. Se poder falar, por isso que a minha colocação, ela tem até um pouco assim, áspera, como às vezes meus alunos falam, você é meio áspera. Eu falei, olha, para abrir a boca não dá para a gente abrir para falar besteira. Vamos aproveitar o tempo, né? Vamos aproveitar o tempo e falar alguma coisa que preste. Você falou dos seus alunos. O Galvão Preto é professor, como eu falei no início da entrevista, ele é atualmente professor no curso de moda, né, da Uniderp, aqui em Campo Grande. E como é lidar? Porque quando a gente fala em moda, toda palavra traz já estereótipos, né? A gente já imagina aqueles desfiles em São Paulo, no Rio, aqueles desfiles preta-porter. Quer dizer, a gente já imagina aquela coisa da passarela ou da loja, da roupa estampada na boutique, moda estereotipada. Como é que você trabalha a moda, né? Um artista plástico com toda essa sua bagagem da cenografia, Faculdade de Belas Artes no Rio de Janeiro, artes plásticas. Como é que você trabalha com a moda? O que seus alunos absorvem de você? O curso ele tem diversos professores, né? Inclusive aborda história da moda, história do comportamento, né? Modelagem, né? Tem o pessoal que faz a parte de modelagem, tem o desenho, simplesmente o desenho, né? Como trabalhar a figura humana, essas coisas todas. E se você olhar ali, tá a arte aí, né? A arte está aí dentro dessa situação. Você vê, tanto Semana de Moda do Rio, só para falar em Brasil, na Semana de Moda do Rio, quanto em São Paulo, cada vez mais você vê os artistas plásticos gerenciando criações dentro da moda, né? E as pessoas também estão um pouco distanciadas, isso que você falou, né? O prêt-à-porter está aí em todo shopping, né? Nos grandes magazines, essas coisas todas, eles estão aí, e inclusive eles partem dessa experimentação da passarela para depois se produzir uma moda que aquelas coisas enlouquecedoras, que a gente fala, nunca vou usar isso, nunca vou usar isso. E ali saem soluções, né? Que depois elas se resolvem de um outro formato. E aí elas estão lá, né, nas araras. Eu costumo comparar esses desfiles loucos, né, esses modelos malucos aí que a gente vê nas passarelas, aqueles carros protótipos de salão de automóvel, que a gente não vai vê-los na rua. Eu ia falar, foi legal que você falou isso. Você falou isso, legal. E ali naqueles carros tem soluções que depois entram nos carros do dia a dia. Que no dia a dia a gente vai Então você vê que existem os espaços de experimentação e, por exemplo, eu tenho tentado falar com os alunos, eu estou agora com eles num laboratório de criação 2. Então eu peguei essa disciplina e estamos trabalhando questões de acessórios, essas coisas todas. Então às vezes você está trabalhando a experimentação da estrutura disso, para que o aluno entenda como é que ele estrutura, digamos assim, como é que ele estrutura uma pulseira. Ele precisa conhecer volume, ele precisa conhecer plano, ele precisa conhecer linha, precisa conhecer circunferência, textura, brilho, contraste, e tudo isso está dentro das artes, né? Quando uma pessoa parte lá para um look, para um vestido, seja um vestido da noite, seja um vestido do dia, ele precisa entender de modelagem, e essa modelagem precisa entender de corte, e esse corte ele precisa entender de linha, e linha ele precisa entender de desenho, né? E aí tem ali a arte novamente. Uma coisa que é interessante quando você fala dessa compreensão, apreensão da estrutura, me vem à cabeça justamente isso. Muita gente não tem acesso no Brasil ao ensino formal. Não. Quer dizer, nós temos artistas aí com um potencial muito grande, mas que não têm acesso ao ensino formal, não têm acesso justamente a essas informações que são tão necessárias, né, para se criar profissionais, para surgirem profissionais competentes que realmente conseguem disputar mercado com gente de fora, que tem já
um acesso muito maior a todas essas informações. Quer dizer, como é que você vê hoje, para a gente já caminhar para encerrar a entrevista, a questão da inserção dos alunos, quer dizer, você abrir mais essa questão da universidade, do ensino formal, levar esta informação a um número maior ainda de pessoas? Eu acho que o Brasil perdeu esse bonde, né? Dá para recuperar? Eu acho que o Brasil perdeu esse bonde. Ele tem que entrar num outro transporte.